15 horas. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos no programa Mistérios da Humanidade. Eu, Marcelo Lambert, estou novamente com o meu programa no ar e agora na Rádio Odisseia, que será uma rádio com uma vocação incrível à cultura. A rádio onde temos como meta democratizar o conhecimento para a emancipação do ser humano. E hoje eu vou iniciar o meu programa discutindo um tema muito interessante, muito interessante, que é o caso dos Irmãos Verdes. E antes de entrar efetivamente no programa, eu quero mais uma vez esclarecer a proposta desse meu projeto. Mistérios da Humanidade, por quê? Óbvio. Porque a história ela é revestida de questões amplamente interessantes, de mistérios, enigmas, símbolos, questões que ainda não foram explicadas efetivamente pela ciência, pela história, pelas ciências que dialogam, né, entre si, na tentativa de obter respostas aí dos grandes eventos polêmicos que já ocorreram em nosso planeta ao longo de séculos. E esse programa ele vai ter um objetivo, ele vai investigar casos, eu vou trazer até vocês muitas curiosidades, muitas questões polêmicas inclusive, mas todas elas com um único objetivo: tentar encontrar respostas para os grandes mistérios da humanidade. É claro que esse programa ele tem uma pretensão de se transformar em um grande projeto, e que esse grande projeto depois será com não só com a rádio, mas com filmes, com documentários, e que vou trazer, é claro, até vocês muitas aventuras aí, muitas experiências vividas, né, nessa jornada aí dos mistérios da humanidade. E eu queria já, num primeiro momento, deixar aqui para vocês o meu site, né, que é o www.marcelolambert.com, né, e o meu e-mail, que é contato@marcelolambert.com, que vocês podem mandar curiosidades, perguntas, inclusive sugestões de pauta, né, para os próximos programas. Bem, então nós vamos iniciar agora a nossa discussão, né, e eu vou agora propor a vocês uma viagem lá para a Europa medieval, né? Mais especificamente, nós vamos iniciar com uma região específica, que é a região de Woolpit, também conhecida como Suffolk, que fica na Inglaterra. E essa história ela conta algo como duas crianças que misteriosamente elas aparecem num determinado vilarejo na Idade Média, na Inglaterra, por volta de 1135 e por volta de 1154. Então aí nós temos o século XII, né, que foi uma época muito complexa aí da história europeia e especificamente da história inglesa. Então a história conta que tinha alguns camponeses, né, que estavam trabalhando, né, nas suas terras, e de repente eles se deparam com a presença de duas crianças, né, sendo elas uma menina e um menino, que de repente elas surgiram de um buraco, né, de um local muito profundo, lembrando inclusive uma
uma caverna, uma gruta, né? E é claro que o fato despertou uma curiosidade, um espanto muito grande, porque realmente essas crianças elas tinham uma tonalidade verde, né? Não só a pele, como também a lenda diz que as roupas elas eram todas com roupas verdes e a pele verde, e óbvio, nada remetia ao imaginário inglês do século XII, né? Então, uma outra questão também que fica evidente é que num primeiro momento esses camponeses eles não conseguiram fazer ou criar qualquer tipo de contato com essas crianças, né? Porque havia um dialeto diferente, enfim, eles tinham uma fala, uma construção verbal diferente daquilo que era comum na Inglaterra e naquele momento. O local mais específico desse fato é contado nos documentos, que eles foram levados para um feudo, né? Lembrando que nós estamos aí em pleno feudalismo. E o nome do senhor feudal que cuidava dessa terra, né, era o Sir Richard de Caline, né, que seria aquele que administrava essas terras, né? Então, provavelmente também, se a gente fizer uma comparação histórica em termos de datação, essa situação das crianças verdes aconteceu provavelmente durante o reinado de Stephen, né, que era o rei da Inglaterra no período que eu disse anteriormente, de 1135 a 1154. Mas bem, vamos aos fatos, né? Então é claro que essas crianças elas foram acolhidas, elas estavam extremamente desnutridas, né? Elas não se alimentavam e elas demonstraram uma tristeza muito grande, né? Uma sensação muito clara, né? Num termo atual, né? De depressão. E essas crianças, segundo a narrativa, elas choravam o dia inteiro e elas não tinham nenhum tipo de reação de recuperação no momento, né? E essas crianças, né, elas não só se recusavam a comer, como também a ingerir qualquer tipo de líquido, né, desde que tudo aquilo que era oferecido, na verdade, elas não conseguiam se alimentar. E aí elas conseguiram se alimentar de alguns talos que eles falaram de feijão, né? E depois, muito posteriormente, essas crianças elas começaram a se alimentar de pão, né? Mas nada mais que isso, né? E no caso das crianças, né, o menino ele vai entrando num processo muito profundo de tristeza, né, e que leva à sua morte, né? Provavelmente, volto a afirmar, um processo muito profundo daquilo que nós chamamos hoje de depressão. Já a menina, ela teve um poder de adaptação muito maior, né? E ela gradativamente ela foi assimilando o inglês, né? E sua pele foi também, de uma forma muito gradual, ela foi perdendo a tonalidade esverdeada. Mas aqui nós temos uma questão muito interessante, que é primeiro o fato dessas crianças terem elas terem aparecido do nada, né, absolutamente sem nenhuma origem específica, e é claro a tonalidade, porque aqui, queridos amigos da Rádio Odisseia, nós podemos questionar uma série de situações. A gente pode questionar que eram crianças perdidas na mata, crianças órfãos, porque nesse momento histórico havia miséria, muita fome, guerras e muitos órfãos, né? E o que é interessante é a não adaptação que essas crianças tinham com o meio social, provando que elas já estavam há muito tempo sem contato, pelo menos com aquele tipo de civilização,
ou que elas talvez tenham vindo de uma outra estrutura social, de uma outra civilização, que aí nos leva a esses questionamentos. E é claro que a menina sobrevivendo, né, e ela aprendendo aí as suas primeiras palavras de inglês, ela começa a ser questionada sobre o seu passado, né, de onde ela tinha vindo, né, se ela conseguia lembrar a origem dela, né, e ela não conseguia efetivamente explicar a sua origem. E é claro que com isso o mistério sobre as crianças aumenta cada vez mais, né? E aí ela falava, né, que ela usava um termo de que eles tinham vindo de uma terra sem sol, né? Isso ela afirmava várias vezes, e é claro, isso trazendo uma não compreensão maior, porque como uma terra sem sol, né, que seria uma terra onde o crepúsculo seria diário, né? Então isso é uma questão que ficou muito em pauta, né, durante esses questionamentos, né? E lá ela dizia que eles eram verdes, né, talvez até pela própria ausência do sol, mas em momento algum, né, ela afirmava com segurança ou descrevia com segurança, né, exatamente o que havia ocorrido com ela e com o seu irmão. É interessante que ela também usava um outro termo, né, que se chamava Luminous, e que também era o local que ela dizia que eles tinham vivido até então, e que de uma forma inexplicável eles apareceram naquele local, né, e tinham sido encontrados por aqueles camponeses que levaram essas crianças até aquele feudo, né, e de certa forma eles estavam, segundo as crianças, procurando os seus pais, né, e eles estavam vagando até que de repente eles foram levados, né, para esse local que seria como a luz no final do túnel, né, que seria a saída por esse buraco, por essa caverna, né, quando eles se depararam com as pessoas que ali estavam, né, trabalhando naquele local. Então essa história, na verdade, ela é um misto, né, de realidade e mito. É uma crônica, né, como eu disse, do século XII, uma crônica inglesa, né? Inclusive, se vocês quiserem pesquisar as fontes dessa história, elas são de William de Nemburg e Ralph Congeshaw, que eles eram, como eu disse, cronistas do século XII. Então vale também conferir isso. Bem, meus amigos ouvintes, hoje no programa Mistérios da Humanidade, vocês estão conhecendo o caso das crianças verdes. E quem quiser entrar em contato comigo depois, pode entrar em contato pelo e-mail contato@marcelolambert.com, né, ou pelo meu site, que é o www.marcelolambert.com. E é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, né, sobre mais um mistério que traz uma série de questionamentos aí para nós sobre crianças verdes. E é uma coisa interessante, pessoal, porque relatos como esse não são tão incomuns como a gente imagina. Acreditem que durante aí a história, inclusive na história recente, século XX, por exemplo, nós temos outros casos, né, de incidência de aparecimentos de crianças com essa característica. Inclusive, se a gente fizer uma cronologia aqui das aparições, das incidências, nós vamos ter aí o primeiro registro no século XII, conforme eu narrei para vocês. O segundo foi no século XIX, né? E depois nós temos já no século XX, né? E traz, é claro, todas essas histórias, né, que revestem essas crianças
elas têm algumas similaridades, elas têm algumas questões que são bastante semelhantes, né? E outras questões que se diferem, né? Mas aí vai entrar em questões até territoriais, como por exemplo um famoso caso que ocorreu na Espanha, né? E também é um caso bastante interessante, né? E que traz alguns detalhes aí para nós sobre essa aparição, né? Que foi em 1887 na Espanha, e especificamente essa história ela ocorre na região de Banjos, né, na Espanha. E depois também nós temos um outro relato que aconteceu em 1906 e também na Espanha, né, numa região chamada de Banholas, né, onde também vários contos e a cultura popular ela vai trazer um pouco dessa história, né, e aí mais investigações vão acontecer. Então reparem que nós temos casos que não são incomuns, que relatam a presença, né, dessas crianças com essa característica e que também nos faz refletir, né, porque todos os casos e as crônicas e os relatos sobre as aparições, as crianças elas trazem, quando elas conseguem ter algum tipo de condição de dialogar, elas acabam dizendo que vieram de uma terra, né, de um local onde não havia efetivamente a luz do sol e que elas estavam sendo naquele mundo, colocadas naquele mundo por uma circunstância que nem elas conseguiam compreender. Se a gente parar para avaliar, queridos ouvintes, a gente vai perceber o seguinte, que nós temos vários casos assim na história da humanidade, né? E eu vou continuar falando sobre isso, né, agora após o nosso intervalo. Então vocês estão escutando a Rádio Odisseia, né, a web rádio, acompanhando a nossa programação, que vai valer muito a pena, e nós vamos ter agora uma pequena pausa para uma música, e depois eu, Marcelo Lambert, irei retornar com vocês, dando sequência ao caso das crianças verdes, mais um grande mistério da humanidade. Não é novidade para ninguém que consumir bastante líquido em qualquer época do ano é essencial para a nossa saúde, mas no verão essa demanda aumenta ainda mais. Se manter hidratado é quase uma obrigação. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Afinal, ela representa de 40% a 80% do peso total de todo ser humano. Beber água é extremamente necessário para manter-se saudável. E com a chegada das altas temperaturas, a transpiração se torna mais intensa e a perda de líquido é bem maior. Se você pratica alguma atividade física, essa desidratação aumenta ainda mais. Por isso, devemos estar sempre atentos, ingerir água regularmente e manter a hidratação contínua do nosso corpo. É um compromisso nos dias mais quentes. Hidrate-se!
Olá, queridos ouvintes da Rádio Odisseia. Eu, Marcelo Lambert, estou de volta com o programa Mistérios da Humanidade, hoje discutindo o caso das crianças verdes. E dando sequência, às questões que eu falei anteriormente, eu vou trazer para vocês agora algumas questões que foram colocadas para tentar entender o fato. Sobre essa questão do surgimento dessas crianças. Então, temos aí casos como a citação de má nutrição, alguns pesquisadores, inclusive, citaram a possibilidade dessas crianças terem sido envenenadas por arsênico, que foi talvez uma das razões dessas crianças terem ficado com a tonalidade de pele verde, porque ninguém sabe a origem delas, não se sabe por que elas ficaram naquela condição, por que elas foram colocadas naquela condição. Como eu havia dito, era uma Europa num momento histórico muito complexo, então a gente não sabe ao certo o que essas crianças poderiam ter passado para chegar naquele momento. Havia também na época algumas pessoas que diziam que essas crianças poderiam ter sido envenenadas por parentes próximos, e isso também de fato nunca foi tido como verídico, nunca houve uma comprovação sobre isso, E nós temos um caso interessante que é de um astrônomo, o nome dele é Duncan Lunan. Esse astrônomo ele é escocês. Ele chegou a sugerir que essas crianças elas eram alienígenas, enviadas de outro planeta. Claro que não seria impossível não aparecer alguém argumentando isso diante desses fatos, Lembrando que essa ideia da ufologia, ela é um assunto que está sempre às nossas portas, E desde que o homem se entende aí, se questiona a existência de vida fora do nosso planeta Terra, E é claro que essas crianças iriam levantar essa questão, esse questionamento, a respeito da origem delas. Temos também outras teorias que falam que essas crianças vieram daquele famoso mundo subterrâneo, que seria o mundo da Terra Oca. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento a teoria da Terra Oca, que seria uma outra, ou talvez uma outra dimensão que essas crianças poderiam ter vindo dessa realidade, diferente. Um mundo paralelo, um mundo invisível, um local onde nós não conseguimos acessar, e é claro que
A gente tem aí na história, inclusive, livros sensacionais como Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que traz alguns questionamentos, inclusive que por seu tempo, por seu momento histórico, muito além daquele momento, né? Ele escreve coisas que só depois no século XX a gente vai superar, mas isso tudo faz parte desse imaginário humano, né? A ideia de uma terra oca, refutando aí todas as teorias a respeito da crosta terrestre, do manto, do núcleo, enfim, toda a descrição geológica do nosso planeta. Agora, a grande questão é que não há nada, né, que verdadeiramente defina esse fato em sua totalidade ou que descreva com precisão a origem dessas crianças, né? E isso permanece, né, até hoje, século XXI, porque nós temos ainda pessoas que pesquisam isso, que procuram isso, que tentam entender o que de fato aconteceu nessa época, né? Ou depois, como eu falei, no século XIX, no século XX, né? Como eu já narrei para vocês, onde traz um pouco da história dessas crianças. Agora, é claro, eu quero que vocês façam agora uma pequena viagem comigo. Imaginem vocês numa pequena vila, né, do século XII na Inglaterra, uma vila feudal, né, onde não havia o conhecimento técnico, tecnológico como temos hoje, né, onde o universo daquelas pessoas era exatamente onde elas viviam, e elas estavam já extremamente habituadas àquele modelo de vida, aquelas vestimentas, aqueles hábitos gastronômicos, e de repente aparece crianças completamente diferentes, né, trazendo não só um aspecto físico como roupas diferentes, mas acima de tudo uma maneira de viver completamente diferente. É óbvio que isso iria desencadear uma curiosidade sem precedentes e, além do mais, mexer com o imaginário dessas pessoas, que naquele momento era, claro, também muito fértil, né, porque o universo dessas pessoas não é o mesmo universo que nós temos hoje no século XXI, principalmente com as ferramentas que nós temos hoje. Vocês estão me escutando pela internet, talvez pelo aplicativo do celular, ou através de um notebook, ou de um PC, não importa, mas vocês estão escutando essa rádio, e essa rádio pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. Olha só o tamanho do que temos na mão hoje, né? E como nós podemos difundir a informação, o conhecimento, a notícia de uma maneira tão rápida e tão eficiente. Então é muito complexo, e por isso que não dá para comparar os momentos históricos, e por isso que essa história ela pode ter tomado tamanha força e, é claro, tomado esse imaginário europeu inglês do século XII com tanta potência, né, que até hoje, no século XXI, nós estamos falando sobre essa questão. Então é isso, pessoal, vamos para mais um pequeno intervalo, vamos escutar um pouquinho de música, né, tomar uma água e voltar para o terceiro bloco do programa Mistérios da Humanidade, dando sequência às Crianças Verdes, um grande mistério aí da história desse nosso planeta, desse nosso mundo. Daqui a pouquinho estamos de volta, tá? E não esqueçam, querendo conversar comigo, só entrar em contato pelo meu e-mail, contato@marcelolambert.com, tá? E querendo conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, www.marcelolambert.com. Você está na Rádio Odisseia. Continue acompanhando a nossa programação. Volto daqui um pouquinho.
Muito bem, queridos ouvintes da Rádio Odisseia. Eu, Marcelo Lambert, estou de volta depois desse pequeno intervalo falando sobre as crianças verdes no programa Mistérios da Humanidade. Lembrando o meu site www.marcelolambert.com e quem quiser falar direto comigo, segue o meu e-mail, contato@marcelolambert.com. Pessoal, vamos agora voltar com a nossa temática, né? E eu vou trazer a vocês uma questão interessante que foi publicada nos anos de 1990, que ficou conhecido como a hipótese de Banyoles-Banyoles, que seria o que, na verdade? Esse Banyoles seria, na verdade, um povo, né? E que até hoje, inclusive, pode ser que eu faça um dos programas, eu faça como tema central essa questão. Mas essa questão fala sobre um mistério, né, que rodeia aí uma região, que envolve uma região de um famoso lago, né, e que por volta de 1906, diz a história, em abril de 1906, foi encontrado nessa região perdido uma menina, uma garota de 10 anos, com outro garoto de 11 anos, nessa região de Banyoles. Essas crianças, elas chamaram muita atenção, né, das pessoas na época, e elas foram classificadas como fora do padrão, né, da época e fora do padrão do biotipo humano, pois eles possuíam olhos muito grandes, né? E diz também o relato que elas possuíam uma cabeça muito grande, né? E a pele, ela tinha um tom verde, né? Então aí mais uma vez a presença de duas crianças, um menino e uma menina, com essa pele verde. E aí elas foram recolhidas, né, por na época um padre que se chamava José, né, e ele traz todo um relato sobre essa suposta criança. Foi feito várias pesquisas, inclusive programas de TV investigativo, para tentar encontrar esse padre, mas ele nunca mais foi encontrado nada que remetesse à sua veracidade, até mesmo ao fato dele ter existido. Então foram várias as publicações, não só de TV, como também revistas que falam, né, sobre isso. E o relato conta, né, que alguns médicos da época se dirigiram até aquele pequeno povoado, né, para tentar compreender um pouco esse caso naquele momento, e eles perceberam depois que essas crianças, elas tinham uma estrutura orgânica diferente, né? Por exemplo, uma das questões que são colocadas, que elas não possuíam pâncreas. Dentro do relato fala que elas possuíam apenas um pulmão, e que mesmo este único, ele ainda era muito maior do que aquele que a biologia nos ensinou, né, no seu tamanho aí. E a pele, ela tinha uma estrutura diferente, né, apesar dessa coloração verde, conforme eu falei, mas ela tinha uma estrutura diferente daquilo que era conhecido aqui
aqui no nosso planeta. Então é muito interessante você ver mais um caso, né, e que foi inclusive pesquisado por algumas pessoas da sua época e que traz relatos bastante contundentes e contraditórios. Mas é o que eu disse para vocês, nós não temos provas físicas dessas crianças para que pudesse assim afirmar, né, que essas histórias elas foram 100% verídicas, né, que de repente pode ser que na verdade a gente sabe como que o mito surge, né, muitas vezes você tem uma história, você tem um acontecimento e conforme o tempo vai passando, o tempo vai se sucedendo, essas histórias elas vão sendo alteradas, né? Elas vão sendo mudadas, elas vão recebendo pitadas de aventura, pitadas de histórias fantásticas e que nem sempre corresponde à realidade do fato, né? Mas o programa Mistérios da Humanidade, ele, como eu já expliquei para vocês, ele é um ponto de partida. O meu grande objetivo é que através desses temas, vocês ouvintes, né, meus amigos ouvintes, vocês continuem pesquisando esses temas, né, internet, documentários, histórias, livros. E é claro que toda vez que você se aprofunda nessas histórias, você acaba aumentando o seu conhecimento, né, porque você vai se deparar com outro momento histórico, com uma outra civilização, com outro povo, com uma outra cultura, e você, é claro, vai ampliando o seu conhecimento sobre a história do mundo, partindo de curiosidades da nossa história. Agora, eu tenho uma questão interessante para citar aqui para vocês, que é um pesquisador que já há muito tempo, né, ele vem pesquisando e buscando a compreensão desses fatos todos que eu narrei para vocês com caráter mais científico. O nome dele é Paul Enries, né? E ele, inclusive, ele já tem várias publicações, né, sobre o fato, e eu tenho aqui em minhas mãos um de 1998, que foi um artigo que ele tenta reconstituir um pouco de uma forma mais histórica os fatos aí que aconteceu na Inglaterra no período do Henrique II, que foi no século XII, né, conforme eu havia dito para vocês, que teoricamente essa data mais específica foi por volta de 1173 da era cristã. Então, ele fazendo as análises historiográficas, ele vai perceber o seguinte, que o fato coincide exatamente quando o monarca, o Henrique II, assume o trono da Inglaterra, né? E naquele momento havia muita complexidade histórica, perseguições na Holanda, perseguições na Bélgica, perseguições em vários lugares da Europa, e muitas crianças, como eu disse, muitas crianças órfãos, né? E aí, a partir desse momento, né, ele entende que houve um fluxo populacional muito grande, né, dessas pessoas para a Inglaterra, e, claro, muitas guerras. E ele propõe, né, esse pesquisador, ele vai propor, através da sua pesquisa, o Paul Enries, ele vai propor que essas crianças, na verdade, elas eram flamengas, e pode ser que a origem delas tenha sido de um vilarejo chamado de Forhan-Saint-Martin, que na verdade explicaria também, né, sobre a teoria que ele escreve. Vocês podem até pesquisar esse artigo, que é uma referência a St. Martin's Land, que ficava próxima, inclusive, de Wolf Pit, onde foi a primeira vez o Wolf Pit, né, o primeiro lugar onde essas crianças foram encontradas, e por isso que essas crianças chegaram até lá, né, pois os pais tinham sido mortos na guerra, né, e essas crianças ficaram obviamente perdidas, e elas ficaram vagando durante muito tempo, né, nas florestas fechadas, né, e é claro que essas florestas propõem esse tal de
de céu encoberto, a ausência do sol, essa visão crepuscular, né? E isso afetou aquilo que ele afirma que foi uma anemia, uma anemia muito forte, e elas perderam essa noção do tempo, ficaram desnutridas, né? Ausência de sol, que pode ter produzido uma doença que produz o esverdeamento gradual da pele. Então, e quando essas crianças, né, elas se encontram com aqueles camponeses naquele vilarejo próximo a igrejas, próximo ao feudo, elas acabam se aproximando, né, de antigas minas, cavernas, etc. E é quando as pessoas encontram essas crianças, né, e por conta dessa falta de luz, essa falta de alimentação, né, elas acabaram construindo esse estereotipo, né, e é claro, um dialeto diferente, porque não era típico daquela região, né, e por isso cria-se toda essa história, todo esse mito sobre as crianças verdes, que hoje, é claro, faz parte do folclore europeu, faz parte do imaginário místico europeu, né? E depois com aparições também na Espanha, conforme eu relatei para vocês, que pode também arremeter aí a levar a outras curiosidades, e que no próximo programa eu também vou trabalhar com vocês. Agora, meus queridos ouvintes, lembrando que vocês estão na Rádio Odisseia, na Web Rádio Odisseia. Convido vocês a acompanhar as nossas programações, vale muito a pena. Observem no nosso site a nossa grade, nós vamos ter uma grande variedade de informações. Volto a dizer que a grande vocação dessa rádio é democratizar o conhecimento para a emancipação do ser humano. Isso é um lema que eu tenho de vida, e a rádio, por proposta ideológica, inclusive, ela tem essa postura, né? Eu e o meu sócio Leandro Zermiani, meu parceiro, amigo, que estamos desenvolvendo esse projeto da rádio. Então eu convido vocês a acompanhar a nossa programação, acompanhar os nossos projetos. O site vai estar sempre atualizado e sempre trazendo novidades. E mais uma vez, fica para vocês aqui o meu site, que é www.marcelolambert.com, e o meu e-mail, que é contato@marcelolambert.com. E meus amigos, se vocês também tiverem interesse, no próprio site vocês vão estar aí observando os livros que nós publicamos, que também está à venda pela internet. Tá? E quem quiser contratar palestras, workshop, qualquer evento, né, para ministrar aí assuntos os mais variados possíveis, é só entrar em contato com a empresa que me representa, que é a RPA Produções, que o e-mail é contato@rpa.com.br, rpaproduções.com.br. Então eu aguardo qualquer colocação, sugestões, podemos trocar ideias sobre os casos. Então fica registrado hoje que o programa Mistérios da Humanidade trouxe a todos vocês um caso muito interessante, que é o caso das crianças verdes. Agora, de tudo isso que eu falei hoje para vocês, nós temos que fazer uma pequena reflexão. O quanto, ao longo da história da humanidade, quantas questões ficaram para trás, quantas histórias ficaram pendentes, quantos mitos, quantas curiosidades, quantas questões interessantes ficaram para trás, e nós hoje, eu entendo que temos o dever de buscar, né, respostas para todas essas questões. Né? A gente precisa investigar, usar as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, justamente para chegar
né, num conhecimento mais amplo sobre todos esses fatos que eu vou trazer para vocês. Inclusive, meus amigos ouvintes, fiquem à vontade para mandar sugestões de pauta, né? Vocês podem mandar para o meu e-mail uma sugestão de pauta. Eu prometo que vou trazer para vocês isso para um programa, né? E futuramente também nós vamos fazer esses programas ao vivo, né? Para que a gente possa também ao vivo ir respondendo questões, né? E isso também vai enriquecer bastante aqui o programa Mistérios da Humanidade. Eu quero também deixar registrado que eu terei mais um programa que é Pensamentos e Reflexões por Marcelo Lambert, onde eu vou trazer temas bastante profundos dentro da área da filosofia, sociologia e várias áreas afins, né, para que a gente possa ter um momento de reflexão, um momento de pensamento, de paz, e poder analisar um pouco mais as coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo tão complicado. Então fica aqui, meus amigos, um grande abraço, né? Eu desejo a todos vocês muita, muita, muita luz e que todos vocês tenham uma ótima semana. E logo em seguida vocês já vão partir aí, semana que vem já estou com o segundo tema, né? Que vai ser mais interessante ainda. Então não se esqueçam, pesquisem sobre as crianças verdes, os irmãos verdes lá do século XII na Inglaterra e que envolve grandes mistérios da região. Pesquisem mesmo, vão na internet, documentários, que vocês vão ver que esse assunto ele vai trazer mais questionamentos ainda para vocês e fica aí, né, para os anais da história, da pesquisa, mais uma temática tão interessante. Então fica um grande abraço para vocês, né, e uma ótima semana do amigo Marcelo Lambert. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas.